Agora, botar você na fogueira, a gente viu o Domi com algumas escalações. Primeiro ele optou por Rodrigo Caio e Léo Pereira. Hoje foi Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Algumas vezes ele já vinha tentando isso. Para você, qual é a dupla de zaga ideal hoje do Flamengo? Lembrando que o Gustavo Henrique hoje acabou dando um molezinho ali no final. E por isso o Flamengo não conseguiu sair com 2-0, mas o importante é que saiu com a vitória. Se você tivesse que escalar hoje o time ideal do Flamengo, seria com Rodrigo Caio e Léo Pereira ou Rodrigo Caio e Gustavo Henrique? Olha, essa pergunta aí, como eu brinco, quando é uma pergunta difícil, é uma pergunta de $1 milhão, né? O Gustavo Henrique tava fazendo uma boa partida até a hora que ele, no gol ali, marcando a bola, né? E aí o Digão chegou como um elemento surpresa no espelho, nem conseguiu subir, falhou. O Léo Pereira, nas últimas partidas, né? Ele conseguiu fazer boas partidas seguras, assim, não teve, né, um erro crasso assim, do Léo Pereira, que a gente destaque aí, vamos botar desde a partida contra o Santos, que a gente possa falar que, pô, o cara falhou e tal. Eu nem sei porquê, eu até achava que ele seria o homem ali, que o Domi escolheria para jogar ao lado do Rodrigo Caio. E ele surpreendeu colocando depois, voltando a escalar novamente, o Gustavo Henrique, que teve essa falha, né, no final do jogo ali, que se o Flamengo tivesse feito também 3, né, tivesse concluído, né, as oportunidades que criou em gol, não teria passado esse sufoco no final. Então, assim, é um momento ali, o futebol você tem que estar ligado o tempo inteiro, né, enquanto o juiz, igual aquele ditado, né, só acaba quando o juiz apita, enquanto o juiz não apita tem que estar ligado. Então, assim, era um momento que o Fluminense cresceu, ainda bem que já estava no finalzinho do jogo, mas vamos lá, né? Tem que decidir entre um dos dois. Eu sempre peço muito o Tuller, mas considerando atuação por atuação nas últimas partidas, minha dupla de zaga hoje entre essas opções é Rodrigo Caio e Léo Pereira. E você, Nazário, o que você acha? Vendo não só o jogo de hoje, óbvio. Desde que o Domenech chegou, ele vem testando as duas situações. Você entraria com o Léo Pereira ou com o Gustavo Henrique? Eu acompanho o Túlio. O Gustavo Henrique, às vezes, ele hesita um pouco. Eu acho que, às vezes, ele dá uma... Não sei se dá um branco, não sei se ele demora para raciocinar. Hoje quase tomou uma bola nas costas. O gol deu um mole ali, foi erro de marcação. E teve uma bola também que a gente quase... Ele deu uma bola de lado ali, que foi curta, quase que a gente toma ali um gol. E quando não faz na frente e tranquiliza o jogo, e a gente hoje perdeu gols importantes, hoje vou te falar que 2-1 ficou barato, ficou muito barato. A gente miseravelmente podia ter metido 3 gols ali fácil, mas eu vou no Léo Pereira também. Então a gente tem essa unanimidade e fica esperando um pouco também a chance de ver o Tuller. Mas, voltando a falar sobre o jogo de hoje, sobre o Flamengo, o Gabigol marcou mais uma vez pelo 5º jogo consecutivo, mas mesmo assim, como a gente falou, ele poderia ter matado o jogo com outras situações. Teve uma jogada ali que saiu ele e o Muriel, ele tentou cavar, mas o time do Flamengo tem criado. O Túlio destacou bem o jogo contra o Bahia, meteu 5, no jogo contra o Santos foi um placar apertado, mas teve chance de matar o jogo. Túlio, você acha que o Flamengo ainda tem que caprichar mais nesse setor de finalização? Porque, assim, são jogos como de hoje, a vitória de hoje foi muito importante, é um clássico, o Fluminense podia estar numa fase bem pior do que estava hoje, que o jogo seria complicado, porque a gente já sabe como é que é. Mas contra o Flamengo todo mundo resolve jogar, e o clássico em si já dá uma vontade a mais aos jogadores adversários. Só que o Flamengo tem que caprichar mais nessas finalizações, porque o jogo ficou pegado, como o Nazário falou, teve o golzinho do Digão no final, mas por conta do Flamengo. Se tivesse matado, como a gente falou, no primeiro tempo dá para sair com uns 4 ou 5-0. E assim, não estou exagerando, porque o Flamengo criou e jogou muito bem na primeira etapa, né, Túlio? Isso aí. Inclusive, eu estou olhando aqui os números finais da partida, você vê, né? Chute, né? Lógico, né? Os chutes a gol, mas finalizações. O Fluminense teve 18 e o Flamengo 13. Lógico que o Flamengo acertou mais dessas 13, 6 foram no gol, o Fluminense somente 3. Mas a gente até já observei isso em diversas transmissões, que o Flamengo, eu até brinquei, não lembro agora qual o jogo, em que eu falei, pô, esse time tá parecendo o time do Barbieri, né? O time arame liso, o pessoal falava muito isso na época do Barbieri, que era um time que mantinha muita posse de bola, conseguia jogar com qualidade e tal, mas não finalizava.
E eu consigo identificar isso muitas vezes no time do Domi, né? O time consegue ter o controle do jogo, consegue ter segurança, consegue criar jogadas, mas geralmente não finaliza, né? E eu acho que o Flamengo tem que finalizar mais e também, assim, teve jogadas hoje também, e a gente pode também aqui pegar em outras partidas também, que às vezes o simples vai resolver, né? Você chega ali, você chuta, você toca e aí vem o preciosismo. É um balãozinho, é um drible a mais, né? Esse lance do Gabigol, por exemplo, que você até destacou, era até um lance difícil, porque o Gabigol estava em velocidade com o zagueiro ali, e aí teve uma hora ele estava na frente, depois o zagueiro conseguiu vencer, depois ele conseguiu passar na velocidade e a única opção que ele tinha era tentar a cavadinha, que não foi tão bem, né? E aí o Muriel conseguiu defender e jogar para escanteio. Mas teve outra oportunidade. Se o Gabigol fosse um atacante melhor, por exemplo, no cabeceio, ele teria feito aquele gol no primeiro tempo, né? Porque ele cabeceou pro alto, assim, não chegou nem perto, né? E foi um grande cruzamento do Everton Ribeiro, mais uma boa jogada do Flamengo, criou bastante. E falta isso, cara, arriscar, chutar, o time finalizar, e aí questão de treinamento mesmo, né? Que é fundamento, né? E o time cria muito bem, consegue ter segurança do jogo, posse de bola com qualidade, mas peca na finalização. E eu não estou dizendo nem que peca porque finaliza e erra, é porque não tem finalizado tanto. A verdade é essa. Ô Nazário, o Flamengo conseguiu a quarta vitória consecutiva no Brasileirão, apesar de a gente estar discutindo aqui o segundo tempo, é nítida a evolução do Flamengo. Eu queria que você falasse como você está vendo não esse início, porque óbvio o Domenech já fez alguns jogos, essa evolução do trabalho do Domenech, se você já consegue ver um pouco da cara do treinador catalão, lembrando que alguns lances até a gente prende a respiração, teve algumas saídas de bolas assim que a gente ficou meio tenso, que o Flamengo teve que jogar feio para acertar, mas está tentando botar a sua cara. Eu queria que você falasse como você está vendo essa evolução do Flamengo durante o Campeonato Brasileiro, Nazário. É nítido que o Flamengo ele evoluiu, né? Conforme a gente já tinha falado no pré-jogo, o Flamengo começou o Campeonato Brasileiro de 2020/2021, um início claudicante, né? E aí começou a evoluir de um certo tempo para cá, porque a gente já falou isso. Precisa de tempo, o cara chegou, precisava de treinamento, aí ficou um jogo em cima do outro, teve uma semana, e aí ele começou a observar, até porque existe a dificuldade do cara conhecer as peças do Flamengo. Uma coisa é o técnico chegar, ficar, como, por exemplo, o JJ chegou naquele período de parada da Copa América. Então ele teve ali, queira ou não queira, 15, 20 dias para conhecer o pessoal, ver as características dos jogadores e começar a implementar o sistema de jogo dele. No caso do Domi, ele chegou pau comendo. Então, o cara não tinha muito tempo e o tempo corria contra ele. Uma semana, o Flamengo ainda não está ideal, mas é nítido que a gente já pôde notar uma evolução no Flamengo. Por exemplo, os dois meias trabalhando com mais liberdade e chegando na área. Hoje, mais uma vez, a exemplo do jogo do Bahia, a gente viu os meias dentro da área. A gente viu um gol de lateral. E, detalhe, a gente viu um gol de lateral com um passe do outro. E mais a participação do meia dentro da área. Isso aí é uma filosofia de jogo que o cara começa a implementar dentro do time, vendo o potencial de cada peça que ele tem, e aí a gente tem um time tecnicamente muito superior aos outros times do Campeonato Brasileiro, e se valendo dessa superioridade técnica, o Flamengo botando a bola no chão, sem palhaçada, sem inventar, sem muita graça, o resultado sai. A gente viu um Gabigol jogando do jeito que ele gosta, saindo da área, caindo pelo lado direito, buscando mais uma nova opção de jogada. Repito, os dois meias com mais liberdade, ele conseguiu entender que a gente não pode ficar sem o Everton Ribeiro e sem o Arrascaeta, um caindo pela direita, um caindo pela esquerda, e em certo ponto do jogo você começou a ver o Everton Ribeiro ficar ali mais centralizado. E o jogo do Flamengo assim vai fluindo, vai dando ali a continuidade daquilo que a gente estava acostumado. É um time que, por si só, já se conhece bem.
E as peças que entraram, a exemplo do Thiago Maia, por exemplo, entrou e tomou conta do meio de campo. Ele foi soberano no meio de campo. E o Gerson, por muito pouco, não meteu um golzinho dele hoje. Hoje seria sensacional se ele metesse um gol no Fluminense, ia ficar mais gostosinho ainda. Então, dá para notar que o Flamengo teve uma evolução do início do campeonato até agora, e os números estão aí. Os números do Flamengo são bem claros, né?